olho para o que a gente vem construindo da política antimanicomial, que como a Marta já trouxe aqui, né, um pouco no preâmbulo da fala dela, que esse é um movimento que a gente já tem no Brasil instituído enquanto um movimento social, né, Rui? Rui daqui a pouco vai estar falando que é um dos integrantes do movimento nacional da luta antimanicomial e do núcleo estadual do Rio de Janeiro, um movimento que tem aí 30 anos, né? Já tem 30 anos desse movimento de construção de uma sociedade, né, com uma pauta, né, por uma sociedade democrática, por uma sociedade solidária, por uma sociedade inclusiva, por uma sociedade que respeite a diferença, né, de que os direitos sejam direitos iguais, né, por uma sociedade antirracista, por uma sociedade com direito de livre expressão, com direito de amor, né? Então, esse é o lema deste movimento, que se reduz a manicômio nunca mais. Porque manicômio a gente entende não como exclusivamente estabelecimentos de serviços de saúde, hospital psiquiátrico. Manicômio são todas as formas de extinção, de exclusão do outro, né? De exclusão do negro, de exclusão do LGBTQ, de exclusão da população que de fato se considera desviante. Se produz um olhar de diferença, né? Então, o manicômio ele pode estar sendo pensado a partir dessa perspectiva, e não da perspectiva exclusivamente do hospital psiquiátrico. Mas, em sendo uma perspectiva de construção de uma política em que se tem estabelecimentos de saúde, nós temos hoje alguns reflexos políticos que dizem de uma instituição, de uma política que está apontando para um caráter muito mais manicomial do que antimanicomial. Então, é desse caráter um pouco que eu vou fazer um pouco essa inversão, né, dos efeitos da manicomialidade, para depois pensar o que a gente tem de produção de resistência, né, antimanicomial. Então, a gente tem hoje, muito recentemente, a partir do final do ano de 2017, uma instituição de um instrumento normativo da política de saúde mental, do qual essa política vem pautando no governo de 2017 para 2018 e até hoje, vem pautando alguns dispositivos de serem reintegrados ao que a gente já havia superado nas práticas de cuidado em liberdade, né? Então, essa política que ela se institui a partir de uma portaria, que é a portaria 3588, que foi lançada em 2017, essa política ela vem apontar a ampliação dos leitos de hospital psiquiátrico. Então, o que a gente já havia superado na política anterior, e como refere Marta, a partir também de um projeto de lei da reforma psiquiátrica, que foi o deputado Paulo Delgado, Marta, né, o deputado do PT no governo do PT do estado de Minas Gerais, deputado federal. Ele escreve um projeto de lei no ano de 1989. Tem antes o projeto de lei, que esse projeto de lei ele passa 12 anos sendo tramitado entre o Senado e a Câmara, né, e ele é aprovado em 2001, né, com a Lei 10.216. Esse projeto ele já previa a extinção progressiva dos manicômios, né? E hoje a gente tem, né, em final de 2017 e no início desse ano, de 2019, que são dados já muito recentes, a gente tem uma indicação da Política Nacional de Saúde Mental voltada para
a ampliação dos hospitais psiquiátricos, porque isso é importante trazer aqui, porque a gente precisa produzir ainda mais resistência e fortalecimento das associações de usuários e familiares, né? Então, a gente tem aí esse indicativo de ampliação dos leitos psiquiátricos nas unidades dos hospitais psiquiátricos, com recurso financeiro para isso. A gente tem indicado por essa política o financiamento, o recurso financeiro para a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia, né? O retorno, então, a expansão, então, do eletrochoque como um indicativo de tratamento terapêutico. A gente tem a internação para crianças em hospital psiquiátrico. Então, isso são alguns dos indicativos que estão apontados por essa nova política que está se chamando, né? E aí, com alguns trechos desses documentos que diz que o hospital psiquiátrico incluído na RAPS deve ser modernizado. A desinstitucionalização não será mais sinônimo de fechamento de leitos e de hospitais psiquiátricos. Então, a gente está aí hoje com isso na pauta, né? Só para a gente ter em mente, né? Não só em mente, né? Mas para a gente ter no horizonte que pauta a gente tem hoje a ser enfrentada, né? Ora, não é uma pauta que a gente estava há 30, 40 anos atrás? Não foi daí que surge esse movimento? Como que a gente está de novo com essa pauta? Isso não foi superado? Né? Ou a gente não está avançando nisso? Avançamos muito, né? Mas a gente hoje tem uma indagação, né? Uma indagação que trata-se de um retrocesso ou trata-se de uma contra-reforma? Essa indagação quem faz é o Leonardo Pinho, quando ele escreve um texto a respeito, muito recente agora, ele acaba de escrever, quando ele escreve um texto, né, fazendo uma análise dessa que está se chamando de nova política, né? Então a gente está falando de um retrocesso, de voltar ao que era antes, né, retroceder, né? Se a gente estava num movimento, como Marta falou aqui, 56 mil leitos de hospital psiquiátrico a partir da década de 60, né? A gente já diminuiu esses leitos substantivamente. Então, se a gente está hoje colocando que esses leitos eles estão passíveis de serem aumentados, já que essa nova política está dizendo que não se fecha mais, mas se qualifica o leito e se amplia esse leito, né? Então, é de se indagar se a gente está retrocedendo ou se a gente está com uma política que é contra a nossa política antimanicomial, né? Não será um enfrentamento a essa política antimanicomial que a gente vem construindo a duras penas, né? E que a gente vem resistindo, é uma das políticas que vem a nível, né, da política do campo da saúde pública, é uma das políticas que mais resiste e é uma das que mais tem sido atacada, né? Então, muito pensando me ativando com a fala da Maristela, antes tinha quarto forte, não podemos voltar para isso, são essas falas que ecoam, né? Então, eu estou ouvindo aqui a fala de quem viveu isso, né? Eu estou ouvindo aqui, eu estou afetada aqui, eu estou ativada por essas pessoas, né? Como que o Adeilson está trazendo aqui, né? Então, o que foi viver nesses espaços e o que é hoje poder viver em liberdade. E o que é hoje ter que procurar se unir para melhorar e continuar mantendo o CAPS, né? Então, dessas falas que eu acho que a gente precisa, que eu, pelo menos, me ativo, né, nesse trabalho junto de uma perspectiva de uma política antimanicomial. Que resistências vêm se produzindo? Que sustentação de aposta antimanicomial vem se construindo? E aí nós temos vários grupos, várias organizações, vários coletivos produzindo resistência ao que tem se chamado dessa nova política. O Conselho Nacional de Saúde pede para ser revogada
essa nova política. O Conselho Federal de Psicologia faz um manifesto de repúdio a essa nova política de saúde mental. O Conselho Nacional de Direitos Humanos recomendou a revogação da portaria. A Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, o Movimento Nacional de Luta Antimanicomial, a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, então vários coletivos e organização estão construindo, produzindo resistências e solicitando a revogação dessa nova produção que está aí apontando para essa nova política. E como que a gente vem construindo, pensando isso, e aí eu queria me fazer aqui, né, na voz da UFASAM, né, do Adeilson, da Marta, né, mas dos vários outros, da Maria Luísa, do Claudinei, da Edna, do Sérgio, que não pôde estar aqui hoje, que é o vice-presidente da UFASAM, né, ele hoje estava com muitos compromissos, não pôde vir, né, do Fábio, que eu estava como presidente, mas que nesse momento está afastado por questões, né, de cuidado, não está conseguindo chegar nesse momento, né. Então a gente vem aí pensando, né, como nesse cenário atual, aqui no município de Volta Redonda, isso também está se construindo, né. Então, o que é que vem se construindo, que vocês apresentaram aqui, o protagonismo dos usuários, né, no âmbito da construção de autonomia, tanto dos usuários quanto familiares. Marta aqui se colocou, né, Marta é presidente de uma associação de moradores, né, então faz parte aí de uma seção de movimentos sociais também, e também enquanto familiar, né, Marta? De toda forma, Marta também é familiar, né, e faz uso, de certa forma, da rede de saúde mental, né. A UFASAM, ela é criada em 1984, né, justamente no momento de 84, não, 94, justamente no momento de efervescência de fechamento dos hospitais psiquiátricos aqui no município de Volta Redonda, né? Então ela é criada nessa conjuntura de fechar, e fecha-se os hospitais psiquiátricos e passa-se a construir então uma rede substitutiva, onde o primeiro CAPS que foi criado, à época, foi o CAPS Usina dos Sonhos, né? Então esse CAPS ele foi criado e posteriormente os vários outros, os 5 CAPS que se tem aqui na cidade, um município de em torno de 270 mil, 280 mil habitantes, comporta, né, 5 CAPS hoje distribuídos no município. Essa associação é uma associação que na última reunião eu também ouvi uma fala bastante interessante, que é essa nova UFASAM, não sei se foi o Claudinei que falou, né, tem aí uma nova UFASAM, né, surgindo, porque essa UFASAM da época dos anos 90, anos 2000, né, foi uma UFASAM que agora, nessa década aqui, ela estava um pouco adormecida, né, não é isso, Edna? Edna, ali para falar um pouco, né, estava um pouco adormecida, e aí teve um novo momento que a UFASAM começou a viver, né. Esse momento, o Adeilson falou aqui da Paula Clia, uma pessoa importante que foi nesse processo, né, de ativar a UFASAM, e aí foi uma interface entre ensino e pesquisa, né, a relação entre ensino, pesquisa e formação, né. Paula fazia estágio na rede de saúde, né, e ela tinha um desejo muito grande de trabalhar, né, a partir do que ela já vinha vivendo como um movimento estudantil, o que é que ela poderia construir isso no âmbito da saúde, e a gente começou a construir o projeto de estágio dela, o campo de estágio dela, pensando o dispositivo, a UFASAM como protagonista dos usuários, né. E foi interessante esse processo, porque foi um momento em que a UFASAM se redescobriu, né. Tiveram eleições, já que se trata de uma associação, foi um processo construído muito coletivamente, que durou em torno de 2 anos isso, né? E hoje tem uma organização bastante
interessante de reuniões que não são dentro de serviços de saúde, né? A reunião acontece na FURBAN, que é a Fundação Fundo Comunitário de Volta Redonda, né? As reuniões acontecem nesse fundo, né, comunitário de Volta Redonda, e isso é bastante interessante porque são espaços que estão sendo ocupados, né, pelos usuários para discutir a política antimanicomial, né, de saúde mental aqui no município de Volta Redonda, né? Então, essas discussões que vêm ocorrendo mensalmente, o Adeilson já colocou aqui, essas reuniões, né, são reuniões abertas e que tem aí uma grande aposta, né, e que eu venho percebendo que tem avançado a discussão para além do que se trata de melhorias do atendimento hoje nos serviços, né? Então, tem uma pauta que está vinculado com a melhoria dos atendimentos dos serviços, mas também tem uma pauta que está apontando para a ampliação dessa associação, inclusive, né, deste movimento antimanicomial no município, inclusive pautando organizações de eventos, né, pautando festas, né? Então tem alguns horizontes ali, né, que estão sendo, vocês estão levantando, que estão sendo construídos para além do que a rede, o serviço em si de saúde, né? Isso é interessante porque isso aparece, eu estou precisando de um tempo, isso é interessante porque isso aparece numa reunião que a gente tem, numa entrevista que eu gostaria de trazer aqui, que já é um desdobramento de uma pesquisa do qual eu venho coordenando junto com o professor Rafael Dias, que é a pesquisa, o grupo de pesquisa que é a genealogia da lei da reforma psiquiátrica. E nessa pesquisa nós fizemos um momento da pesquisa, além do que a gente vem estudando, pesquisando sobre o processo, a genealogia, o método genealógico. Acabou de chegar o vice-presidente da UFASAM, Sérgio. Seja bem-vindo, Sérgio. Eu achava até que você estava com muitos compromissos, você tinha falado que talvez não conseguisse. Ah, que bom. Então, nessa pesquisa tivemos um momento de fazer, na pesquisa de campo, de fazer uma entrevista cartográfica com os usuários e familiares da UFASAM, né? Então foi interessante essa entrevista em formato de roda, né? de roda de entrevistas e de pesquisa, né? Entendendo a entrevista cartográfica como uma experiência, né, da visão de quem fala sobre a experiência, e não falar na fala da experiência, mas como que a gente vive essa experiência e a gente pode falar sobre isso, né? E nessa perspectiva cartográfica, como que a gente maneja esses processos de entrevista que dizem respeito a quase um processo clínico, né? Então, o manejo da entrevista ela também passa por um manejo clínico. Então foi interessante porque quando a gente pensa, né, a gente chega com a ideia de que vamos fazer uma entrevista, uma coletiva aqui com a UFASAM, na verdade o que se produziu foi uma reunião da UFASAM, em ato, né? Estava a Maria Luísa nessa reunião, estava o Sérgio, estavam alguns outros que agora não estão aqui, né? E aí, depois a gente fazendo análise do que foi se processando aquilo, né? O que aconteceu aqui nessa roda com os usuários, a gente começa a perceber dois grandes pontos. Um é a reivindicação de direitos no serviço, que isso se mantém, né? Isso se mantém, isso é uma pauta constante que está aparecendo nas reuniões. Falta de medicação na farmácia. É interessante, semana passada, Sérgio, inclusive, conseguiu pegar a lista, né, dos medicamentos que estão existentes na farmácia do SUS, né? Então, como isso vai mobilizando também
O que é que se tem de medicamento na farmácia, vale transporte, falta de alguns itens do próprio serviço, como o cotidiano do serviço, falta café, falta gás, então isso tem sido pautado, né? Isso tem sido escutado, né? Isso tem sido, que são a questão da possibilidade de fala e de reivindicação, esse exercício de cidadania, né? Dos seus direitos. Isso tem sido escutado, isso tem sido trabalhado, de certa forma, né? Com alguns limites. Um outro ponto, uma outra dimensão que nós vimos dessa roda de conversa, dessas entrevistas, foi o exercício político e de cidadania, né? Então, uma preocupação com a perspectiva das comunidades terapêuticas, isso aparece, né? Nesse sentido de não dá para a gente tratar e cuidar, a gente precisa fazer algo com relação a isso. Cuidar de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas não precisa ser encarcerado em comunidade terapêutica, isso aparece na fala. Uma perspectiva de construir uma gestão colegiada da associação, né? Então que essa associação se faça num processo de construção de coletivos, né? De divisão de horizontalização e não de hierarquização, participação, a UFASAM participando do Conselho Municipal de Saúde, o quanto isso é importante, né? A participação nas reuniões dos Conselhos Municipais de Saúde, inclusive tem se pensado na próxima eleição do Conselho, né? Isso surgiu na última reunião, mas tem se pensado na próxima reunião do Conselho, a UFASAM ter um assento, né? Um usuário de saúde mental ter assento no Conselho, né? E um ponto que aparece, que é interessante, que continua aparecendo, é a precarização do trabalho, né? Eu acho que vocês vêm falando isso, na precarização do trabalho, acho que vocês estão fazendo preocupados com uma certa, quase que emprestando a voz aos trabalhadores, né? No sentido de há um certo silenciamento dos trabalhadores na perspectiva dessa precarização do trabalho, né? Em que os trabalhadores produzem um certo silenciamento pela fragilidade dos seus vínculos trabalhistas, né? E a UFASAM tem olhado para isso, a UFASAM tem se preocupado com isso, e a UFASAM tem dado voz a isso. Só queria ressaltar um pouco isso, né? E no cenário nacional, eu tenho quantos minutos? Vai dar tempo. No cenário nacional, eu acho que um dos grandes apontamentos de uma política de reflexos dessa política apontando para a política antimanicomial, ela se reflete no evento que foi construído em dezembro de 2017, na cidade de Bauru, que foi onde nasceu o movimento da luta antimanicomial. E 30 anos depois, a gente se reencontra nessa cidade, né, em Bauru, no final de 17, para pautar a política antimanicomial e, na verdade, também como um certo reencontro, né, desses atores que vêm construindo esse projeto de reforma psiquiátrica, né? E o que também a gente passa a apontar de uma preocupação de produção ainda de referenciar a resistência ao que se tem de apontamentos manicomiais. Então, se constrói nesse evento, no cenário nacional, uma carta, né, que indica algumas posições do movimento nacional, de todos os movimentos antimanicomiais, que são vários, que temos espalhados Brasil afora, né? E essa carta ela vai indicando alguns apontamentos que são necessários a gente manter, né, no horizonte como uma bússola. Então, gostaria de finalizar minha fala além dessa carta, tá? Talvez em 7 minutos, para que a gente possa, né, ver o que é que retomar um pouco em que cenário nós estamos, né, e o que é que nós queremos, tá? Há 30 anos, aqui em Bauru, denunciamos o papel de agentes da exclusão designado aos trabalhadores de saúde mental. Afirmamos a defesa intransigente dos direitos humanos e da cidadania dos chamados loucos. Compreendemos que a nossa luta faz parte da luta por uma transformação social ampla e verdadeira,
Reafirmamos o manicômio como mais uma forma de opressão da sociedade. Uma escolha foi feita e decidimos a nossa direção, rumo a uma sociedade sem manicômios. Movidos pela alegre energia de um tempo tão fecundo, quando a democracia brasileira se afirmava nos movimentos e nas ruas, seguimos fielmente o rumo desejado. Tomando a palavra, as pessoas em sofrimento psíquico defenderam seu direito de viver, trabalhar, conviver e criar nos espaços das cidades, organizados em movimento social. Trabalhadores, estudantes, usuários e familiares sustentam unidos desde então a luta antimanicomial. Cientes de que a nossa causa era justa, fomos incansáveis ao lutar por ela. Construímos o projeto de lei antimanicomial e trabalhamos por sua aprovação no Congresso Nacional. No desafio da implementação do SUS, construímos passo a passo, com efetiva participação social, expressas em 4 conferências nacionais, uma nova política de saúde mental. Realizamos marchas, manifestações, passeatas, ofertando à sociedade brasileira o alegre sabor da liberdade, ainda que tantão. Desconstruindo o modelo asilar, conduzimos significativamente os leitos em hospitais psiquiátricos, exercendo no território cuidado em liberdade. Inventamos novos serviços e redes, arranjos e experiências que gritam com voz forte a potência deste cuidado. Combatemos a cada dia o manicômio em suas várias formas, do hospital psiquiátrico à comunidade terapêutica, incluindo o manicômio judiciário e a lógica manicomial que disputa o funcionamento de todos os espaços de viver. Gravamos em corpos e mentes a certeza de que toda a vida vale a pena, a ser vivida em sua pluralidade, diversidade e plenitude. Temos orgulho das conquistas que garantiram transformação da atenção pública em saúde mental em todos os quadrantes do nosso país. Milhares de CAPs, ações na atenção básica, o programa de volta para casa, novos modos de trabalhar e produzir. Múltiplos projetos de arte, cultura, economia solidária, geração de trabalho e renda, protagonismo. Assumimos o desafio de construir uma política de cuidado às pessoas em uso de álcool e outras drogas, como uma política para as pessoas antiproibicionista e pela legalização do uso na perspectiva da redução de danos, produzindo uma atenção intrinsecamente conectada com a defesa de seus direitos. Com a exigência de cuidado para a infância e juventude, enfrentamos a medicalização das crianças e a criminalização dos jovens. A presença protagonista de crianças e adolescentes e seus familiares nesse encontro é um marco histórico e indica a importância da continuidade e avanço das políticas públicas de saúde mental intersetoriais para crianças e adolescentes, na perspectiva do cuidado sem controle, garantindo seu direito à voz para a construção de uma sociedade livre de manicômios. Cuidar da infância e da adolescência em liberdade é fundamental na nossa luta. Nestes 30 anos, entretanto, o mundo viveu a globalização e a hegemonia da ideologia neoliberal, produzindo uma gritante desigualdade. 1% da população mundial tem mais riqueza que os outros 99%. Isso conduziu a uma ruptura do pacto civilizatório contido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando os interesses do capital tudo dominam, não há direito que se respeite, nem vida que se tenha valor. No Brasil, um processo de redução das desigualdades sociais iniciado nos anos 2000 foi brutalmente interrompido pelo golpe de 2016. Golpe que resultou, dentre tantos outros efeitos deletérios, na ampliação do processo vigente de privatização e na redução de recursos para as políticas públicas sociais, como moradia, transporte, previdência, educação, trabalho, renda e saúde. Vivemos um violento ataque ao SUS, com a diminuição do financiamento e a desfiguração de seus princípios de universalidade, equidade e integralidade. Nossa democracia ferida vive hoje sob constante e forte ameaça. Precisamos fortalecer a luta por um processo de educação permanente, por nenhum serviço a menos, nenhum trabalhador a menos e nenhum direito a menos.
Apesar desses graves retrocessos e dos riscos crescentes, os efeitos desses anos de livre e amoroso cuidado são indeléveis e duradouros. Acesa e viva, mantém-se a nossa disposição de lutar contra tudo aquilo que é intolerável para a dignidade das pessoas e nefasto para o seu convívio enquanto iguais. A exploração e a ganância, o manicômio e a tortura, o autoritarismo e o estado de exceção. Tecemos laços de afetos e de solidariedade que nos acolhem na dor e nos protegem no abandono.